Fala, gurizada da impressão digital, Kleber Eker aqui falando. Hoje eu vou mostrar para vocês um negócio fantástico. Tenho certeza que todo mundo um dia já pensou como que se fabrica uma tinta de impressão digital. E hoje eu estou aqui na Fremplast, que é meu fornecedor de tinta, meu parceiro, fez um trabalho fantástico lá na K12. E eu vou mostrar para vocês um pouco do processo, como é que se constrói, como é que se fabrica uma tinta digital. Estou aqui com o Adriano, que vai mostrar e nos acompanhar um pouco do processo. Essa aqui é a área de recebimento da matéria-prima. Quando chega todos os materiais, não importa quais são, essa é a doca que chega o material e aí ele vai lá para o setor onde fica a matéria-prima do estoque. O Adriano vai nos acompanhar e vai nos mostrar como é que funciona isso. Bom, vamos lá? Então, a matéria-prima chega aí em grandes volumes e ela vem para essa área de estoque, onde é feita toda a separação por todos os tipos de produto. Por quê? Porque a Fremplast, além de fabricar tinta digital, ela fabrica outras linhas. Fabrica tinta digital solvente, UV, sublimação, fabrica tinta para serigrafia, para várias áreas do mercado, e que isso depois a gente vai falar um pouco melhor. Então aqui está todo o substrato, base, os subprodutos que vão ser utilizados na formulação de todas as tintas. Bom, Kleber, só para complementar, toda matéria-prima que chega na Fremplast, ela não entra em produção de imediato. Todo lote recebido é analisado, se tira uma amostra, né? A gente identifica primeiramente, vou pegar um exemplo aqui, um pigmento que chegou, ele recebe uma identificação que está aguardando liberação, é tirado uma amostra, nós mandamos para o nosso controle de qualidade. No nosso controle de qualidade, nós temos um padrão que tem que ser recebido esse pigmento. É feito todas as análises da amostra que chegou comparando com o padrão para depois ser liberado e entrar em produção. Então, nada que chega na Fremplast é usado de imediato sem fazer o teste. Certo, isso. Kleber? A grosso modo, o que eles fazem? Eles têm uma amostra da matéria-prima, não só do produto final, da matéria-prima, de todos os produtos e subprodutos que eles utilizam, e eles utilizam como referência no recebimento. Então eles fazem um pedido da matéria-prima, chega essa matéria-prima, eles vão comparar com o produto que eles têm padrão, para ver se bateu tudo certinho, porque o fornecedor deles pode ter algum problema de lote, de erro na fabricação, e para não comprometer a produção dos produtos da Fremplast, eles fazem essa análise. Análise estando ok, ele vai para a produção. Análise não batendo, ela vai ser devolvida para o fornecedor para receber uma nova amostra para manter o padrão de qualidade. Isso daí é a garantia, né? Garantia. Para chegar a mercadoria para você, uma qualidade excepcional. Adriano, daqui a matéria-prima foi inspecionada, foi aprovada, liberada para produção. Óbvio, nós temos várias linhas aqui, vocês têm várias linhas de produto, mas vamos nos conter na tinta digital. Sim. Então, sai a matéria-prima daqui, tu já me falou que a linha digital ela é produzida dentro de uma sala fechada, onde não tem contato com ninguém, todas umas questões técnicas, né? Sim. Então essa matéria-prima vai para essa sala, onde ela vai ser produzida. Perfeito. Como a gente não vai poder mostrar esse processo, porque a gente não pode nem entrar dentro da sala, para vocês terem uma ideia, é feito o controle não só de temperatura, mas principalmente o controle de impureza. Então, essas salas elas são fechadas, são vedadas, os profissionais entram dentro dessas salas, higienizados, obviamente, e até o ar que entra dentro dessa sala, ele é purificado, ele é filtrado. Para quê? Para não entrar partícula que vai comprometer o processo e danificar a tinta. Obviamente, a gente sabe que a tinta digital ela é muito mais sensível, mais delicada do que uma tinta de sublimação e outras tintas, né? Então, nós vamos ter acesso a essas salas. Então, nós vamos mostrar para vocês um processo similar, que é um pouco do processo da tinta serigráfica, para vocês terem uma ideia um pouco de como é que é feita e produzida a tinta. Então, Adriano, conta para nós o que é todos esses tonéis aqui, todos esses frascos, toda essa área aqui, todo esse processo. Bom, a Fremplast, ela tem alguns segmentos, né? Tem o segmento serigráfico, né? Tinta serigráfica, tinta UV e solvente
para serigrafia. Então nessa área aqui é a nossa área de produção da linha serigráfica. Eu tenho os kanbans, a ordem de produção entra para os operadores, vão fazer a pesagem dos materiais, vai ficar armazenado nesses tachos, né? De 300, 400, 500, tem um tacho até de 1000 quilos. Produziu, vai para o laboratório uma amostra desse produto, vai fazer a comparação do padrão com o que foi produzido. Vai fazer todos os testes, viscosidade, tonalidade, pH, entre outros, lavagem. E após esse teste, estando aprovado, vai para os envases. Eu tenho as máquinas de envase aqui que faz a parte de embalagem, né? Embalou o produto, vai para o nosso estoque aguardando o pedido do cliente para estar saindo. Então, essa matéria-prima ela vai ser colocada num moedor, né? Que é para quebrar a partícula, para filtrar ela, deixar ela menor, porque elas vêm em umas partículas maiores. Depois vão sendo feitas misturas, né? Dentro dos processos. Lá no fundo vocês podem ver que tem umas máquinas grandes, lá uns braços, que são os batedores, né? Os misturadores, onde são vários processos que vão chegar no resultado final da tinta, e depois vai para o envase. Depois nós vamos mostrar o envase da tinta sendo embalada com a embalagem da Fremplast, com a tinta já finalizada, aqui na linha digital. Aqui para vocês terem uma ideia, vocês filmou aqui antes, ó, Cromajet base d'água. Esse laboratório aqui é o laboratório da tinta digital têxtil base d'água, certo? Só corrigindo, Desculpa. aqui é a produção digital baseada. Não laboratório. Área sublimação. Isso. Tá? Então Aí toda a aqui minha sublimação é fabricada neste lado. Solvente e eco-solvente é nessa sala. Nessa sala. Então são salas fechadas, que a maioria dos profissionais aqui não tem acesso, como eu já falei anteriormente. Depois que tudo isso aconteceu, produziu a tinta, fez toda a tinta, tanto a tinta digital quanto a tinta serigráfica, isso vai para o estoque. Depois nós vamos lá mostrar no estoque. Mas tem uma coisa muito legal nessa história toda, que o Adriano estava me contando, que faz parte do processo ISO, processo de qualidade da Fremplast, que é uma sacada muito legal, que dá respaldo e garantia no produto. Lá em cima, naquele prédio, naquela sala, tem um estoque. E não é o estoque do produto que vai para mim, que vai para ti, que vai para o cliente final. É uma amostra do produto final que vai para mim lá. Então eu recebi lá uma tinta de um lote 32, tá? Tem uma amostra dessa tinta lá em cima. E ela vai ficar lá dentro, guardada, pelo período da validade da tinta. Então se a tinta tem 1 ano de validade, ela vai ficar 1 ano guardada ali dentro. Tá, Kleber, mas para que eles guardam uma amostra da minha tinta, da tinta que eu uso lá em cima? Só para guardar entulho e guardar poeira? Não. Quando eu ligar para o meu fornecedor, vai chegar no Adriano, ó, Kleber está com problema de tinta na tinta dele lá no lote 32. Vamos verificar. Então ele tem uma amostra dessa tinta lá no estoque, ele vai pegar aquela tinta, vai levar para o laboratório e vai fazer a simulação de todos os testes para averiguar se realmente é um problema de tinta, se é um problema de equipamento, se é um problema de substrato, se é algum outro problema. Mantendo as características originais do produto e não tendo esse problema, descarta-se o problema. Mas isso é muito importante porque toda vez que eu te digo que eu tenho um problema, se tu não tem a amostra da tinta, eu tenho que te mandar minha tinta para ti. Só que o que acontece com isso? Eu já abri a tinta, eu já coloquei a tinta no equipamento. Muitas vezes eu não tenho mais a embalagem original, eu não tenho mais como mandar um galão fechado para ele, para identificar. E nesse processo, muitas vezes, acontecem problemas. Eu posso armazenar a tinta num local inadequado, numa temperatura inadequada, que pode sim danificar a tinta, correto? Eu vou dar um exemplo, né? No caso de manuseio de tinta. A tinta digital, enfatizar um pouco mais na digital, micropartículas que caem na tinta e você colocar ela na sua impressora, vai ter um entupimento na cabeça de impressão, onde vai gerar falha. Então o armazenamento do cliente é muito importante, ter uma certa atenção. Então é uma garantia da Fremplast com o cliente do que? Da gente dar um respaldo da nossa qualidade para o cliente. Então quando você reclama, a gente tem uma amostra aqui que a gente vai analisar
ela, o mesmo produto que você tem, a gente tem aqui, para garantir a qualidade do produto diretamente em você. Bom? Perfeito. Já temos o produto acabado, envasado, e aí nós temos o estoque. Sim. Nós vamos dar um pulo lá no estoque para mostrar um pouquinho do tamanho do estoque da Fremplast. Então, aqui é parte do estoque da Fremplast. Aqui são as tintas serigráficas, né? E a gente vai aqui para o que me importa mais para nós, né? No mercado de comunicação visual, um pouco mais, que são as tintas digitais, né? Sim. E aqui, para minha surpresa, o Adriano me mostrou, tem a tinta da K12, tá? Essa aqui é a tinta da K12, é a minha tinta que vai lá para mim, não é a tinta que vai para vocês. Sabe por quê? Porque essa tinta foi desenvolvida para uma situação que a gente tinha. E o Adriano vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, vou falar um pouquinho sobre como que a Fremplast trabalha com nossos estoques, né? Então, praticamente os produtos A, B e C, a gente tem um estoque disponível para quando você precisa. Então, quando você precisar, nós temos o estoque aqui para atender. A gente faz um estudo daquilo que é vendido e mantemos um estoque mínimo aproximadamente de 15 a 30 dias aqui para atender você. Mas é importante, se você trabalha com algum produto específico da Fremplast, fornecer um forecast. Né? O forecast eu vou trabalhar em cima daquilo que você está me fornecendo, daquilo que você quer que eu mantenha em estoque e vou armazenar esse produto aqui para você, para quando você tiver uma necessidade, ser atendido de imediato. Esse forecast, essa palavra bonita que ele falou aí, nada mais é do que uma estimativa de consumo. Tá? Então eles querem saber o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tu usa 20 litros dessa tinta por mês. Então, como eles desenvolveram a tinta específica para ti, ele vai fazer o quê? Não, eu sei que por mês ele consome esse volume. Então, ele vai ter esse volume pronto aqui, esperando fazer o pedido, para não chegar no momento de um pedido e não ter a tinta em estoque. Até porque, isso nós vamos falar depois, que foi uma coisa que eu fiquei impressionado, que diferentemente de um distribuidor, como é uma fábrica, eles precisam produzir esse material. Sim. E a tinta demora um período para ser produzida, e além do tempo que ela precisa para ser produzida, todo o processo, tem o tempo de laboratório. O que é o tempo de laboratório? É o tempo que essa tinta vai ficar em teste, dentro de alguns equipamentos, sendo feitos os exames, os testes laboratoriais, para ter certeza que é a mesma tinta, que ela está com todas as condições para ser utilizada. Isso demora um tempo. Inclusive, me corrija, tem testes que demoram 12, 24 horas. Então imagina, a tinta está pronta, já está pronta, eles já fizeram todos os testes, mesma cor, bateu tudo certo. Ela vai para um equipamento e fica 24 horas nesse equipamento para poder dizer assim, não, perfeito, essa aqui é a tinta correta, está de acordo, para poder ser enviado. Então, por isso, esse cuidado deles em ter um estoque mínimo para poder atender o cliente e não deixar o cliente na mão. Sim, e só para complementar, Kleber, a Fremplast atende o Brasil inteiro e a América do Sul, outros países aí. Então, nós temos uma gama muito grande de cliente que confia na Fremplast. Então, a gente mantém um estoque, tem um volume de produção diário, né? E para garantir que você seja atendido na sua necessidade, é importante esse forecast. No caso de produtos que a gente não é... Produto C, D, né? Que não tem um grande giro da Fremplast. É só o produto que você precisa. Agora, o produto que é de linha nossa, a gente tem um estoque muito suficiente para atender a sua necessidade aí fora. Na questão dos testes, né, nós temos um processo e esse processo a gente respeita, que é para garantir a qualidade do produto quando chega até você. Então, teste de 12 horas, 24 horas é um teste de envelhecimento. No caso da linha digital, como outros, das outras linhas, que é para garantir o produto. Como é que o produto vai ficar daqui 12 meses? Ele vai se manter estável? Como é que vai ser? Então a gente faz essa simulação dentro dos nossos laboratórios para garantir o produto. Nós vamos mostrar os laboratórios lá para ver quanta tecnologia está envolvida no processo da fabricação da tinta. Porque eu tenho certeza absoluta que em algum momento vocês pensaram, cara, mas é tão simples fazer tinta, pega um pouco de pó lá, um pouco de líquido magenta, ciano, azul, bota um solvente, dilui, mexe num pauzinho, vê se fica mais ou menos na cor e invasa. E o processo é muito complexo. Adriano, nós ficamos aqui mais de uma hora só ouvindo o sistema, o processo, nem entramos em detalhes.
para entender mais ou menos como isso funciona. Então daqui nós vamos lá para o laboratório para ver como realmente a tinta é produzida. Vamos lá conhecer. Lá? A Fremplast tem 2 laboratórios. Esse aqui que vocês estão vendo é para análise têxtil e de matéria-prima. O que é matéria-prima? Todo material que chega, como a gente falou anteriormente, vem para cá para fazer análise. Isso aprovado, essas matérias-primas aprovadas, vai para a produção. E aqui, que é o que nos interessa, o laboratório da linha digital solvente. Então nós vamos nos deter a esse laboratório aqui. Então, que vocês vão ver que tem um monte de equipamento, um monte de máquinas que fazem o processo. Tá? Então aqui a gente tem a parte serigrafia, serigrafia, né? Solvente. Serigrafia solvente. E lá na outra sala a gente tem a parte de digital. Como vocês podem ver, ó, os materiais, alguns materiais que eles utilizam para fazer os testes nas linhas. Por quê? Porque o teste ele é feito exatamente nos materiais que a gente utiliza, seja vinil, seja a lona. Esses testes são feitos também nos materiais para ver se a reação que está tendo lá na minha sala, lá no meu equipamento, é o mesmo que eles identificam aqui no laboratório. Então, esse laboratório aqui tem vários equipamentos que o Adriano e o Thiago estavam explicando para nós anteriormente, que fazem todas as análises da tinta. Fluidez, viscosidade, continua, Adriano, que eu me esqueci. Tensão superficial e uma série de outros testes que são feitos na tinta antes dela ir para o processo de mistura e da construção propriamente da tinta. Então, aqui é o nosso laboratório digital, tá? Então, todos os testes, antes da liberação, é feito aqui nesse laboratório. Então, teste de viscosidade, tonalidade, condutividade, filtração, para ver as partículas que estão tendo... As partículas, para não comprometer a cabeça de impressão da impressora. Interessante que ele falou da condutividade, antes ele estava explicando para nós, e o Miguel olhou para mim com uma cara assim, tá, condutividade, mas condução. Lembra, né? A tinta digital ela passa por um processo elétrico. Ela entra por um reservatório, passa pelo cano, vai lá dentro do teu dumper ou dentro do subtanque e entra dentro da cabeça de impressão. E ela só sai de dentro daquela cabeça de impressão quando há um disparo elétrico, um comando eletrônico com um disparo elétrico que projeta aquela tinta para o substrato, certo? Então ela tem que ter uma condutividade elétrica, ela tem que manter essa condutividade elétrica dentro de um padrão, porque se ela oscilar, ela vai mudar as características do equipamento. Para quem tem equipamento industrial, equipamento com maior capacidade produtiva, cabeças industriais, sabe que tu tem a oscilação de voltagem nessas cabeças para fazer o disparo. Então, mudando essa condutividade, muda a tensão. Por isso que quando faz a conversão de uma tinta X por uma tinta Y, o técnico tem que fazer a alteração das voltagens para ajustar a voltagem da cabeça com o disparo da tinta para ter uma impressão uniforme, estável e mantendo os padrões necessários para a impressão. Continua. Isso, por isso você tem que ter um ambiente muito controlado aí na sua empresa. Climatização, a parte elétrica, tem que ter um suporte técnico muito bom para estar fazendo esse tipo de orientação, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A Fremplast faz uma simulação de temperatura. Então, como a Fremplast vende tanto para o sul quanto para o nordeste, nós temos tanto a estufa, né, e o freezer para simular as diversas temperaturas que tem no país. Então, para garantir que não vai dar nenhum problema na sua região, tá? E fazemos o teste de envelhecimento também. Então, aqui é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É isso aí. E aqui é o norte e o nordeste. Então, aqui está menos 0,9, praticamente menos 1 grau. Então, imagina lá, ó, a tinta num ambiente a menos 1 grau.
como é que ela vai se comportar nesse ambiente a menos 1 grau e aqui a 60 graus. Então, que é mais ou menos o que a gente tem lá, um vinil em cima de um capô de um carro, uma lona num outdoor, num front no alto do verão, no auge do verão, ela vai estar sendo simulada nesses equipamentos aqui. E são esses equipamentos que eu falei anteriormente, que ficam 12, 24 horas. Então, a tinta, depois que ela passou por centenas de processos, desde o recebimento, análise se a matéria-prima está ok, vai para a produção, vai fazer a moagem, vai fazer a filtragem, uma série de processos aí, industriais para chegar em determinados compostos. Saiu desse derivado, mistura com outro componente, que mistura com outro componente para chegar numa gama de produtos para depois formular a tinta. Tudo isso vem para cá, feito essa análise, beleza, ela funciona, aí que ela vai ser produzida a tinta, misturada e vai depois para as análises laboratoriais da tinta em si. Tem as análises dos produtos de matéria-prima, análise dos produtos já depois misturados, que são os subprodutos, para depois fazer as análises da tinta propriamente dita, finalizada. E ainda depois disso, vai para o outro laboratório para fazer a impressão, para analisar o produto impresso. Então, o Adriano estava me contando aqui, fiz uma pergunta para ele, se eles começassem do zero hoje, não tem nenhum estoque, chega um caminhão com todas as matérias-primas, estaciona ali e vão produzir a tinta para K12. Qual o tempo necessário para produzir desde o início, fazendo o primeiro processo até o último processo? E ele me falou que se ele produzisse só para K12, em torno de 4 dias. Então vocês imaginam isso produzindo para centenas de clientes, com milhares de produtos, porque são uma infinidade de produtos diferentes. Porque imagina, para quem trabalha com serigrafia ou uma linha automotiva, uma linha industrial, tem um padrão definido lá para o Sicredi, para a Coca-Cola, para a Pepsi, para uma infinidade de marcas. Aquela tinta, aquela cor, precisa ser sempre aquela cor. Aí o Kleber pede uma tinta e no meio dessa tinta ele está produzindo a tinta para uma outra empresa, um outro cliente que produz um determinado produto para o Sicredi, precisa ser aquele verde, ou precisa ser o vermelho Coca-Cola. Então ele precisa manter esse padrão. Então no meio desse processo pode demorar 10, 15 dias até todo o processo continuar, ser finalizado até o produto final envasado indo para o estoque. Por isso aquilo que nós falamos antes lá da questão do forecast, para manter esse estoque. Por quê? Porque tem um tempo, um timing aí para a produção do produto, recebimento da matéria-prima, até a finalização do processo, para poder chegar lá na empresa de vocês. Só para exemplificar, a Fremplastic tem mais de 30 mil tipos de embalagens que o cliente quer, embalagem de 5, embalagem de 1. Então a gente tem que ter um histórico, tem que ter um estudo em cima disso daí. Então nosso corpo técnico, desde a equipe de laboratório, área comercial, eles vêm com informação para a área de planejamento, a gente pega todas essas informações, esses dados e transforma ele em resultado. Que é o quê? Colocar um estoque mínimo, qual o estoque mínimo, qual a quantidade, quanto tempo vai durar. Então é feito um estudo em cima disso todo, desse todo, né? Todo, né? E para complementar, vamos falar agora da Cromajet área digital, né? Na Cromajet área digital a gente procura ter todos os insumos, a maior parte comercial que vocês utilizam aí para fazer os testes aqui antes de chegar em você. Então, como o Kleber mostrou aqui para vocês, nós temos alguns aqui e temos um estoque também de outros insumos, de outras marcas, para testar nosso produto em cada tipo de insumo, para fazer aquilo que você faz aí dentro do nosso laboratório, entendeu? Para garantir a qualidade do produto final. Hoje, nós estamos aqui, para vocês entenderem, é o período da feira, da Future Print. Nós vamos estar lá de tarde de novo. Mas para vocês entenderem, o laboratório técnico, né, de equipamentos, hoje ele está desfalcado porque os equipamentos estão praticamente todos lá na feira. Mas para vocês entenderem, os equipamentos que eles produzem as tintas, eles têm equipamentos que não é um showroom, mas é um laboratório técnico lá de impressora, né, que é o Print Lab, que faz o quê? Pega essa mesma tinta, pega essa tinta aqui que está produzida, bota no equipamento e testa, seja no papel sublimático, seja no vinil, seja na lona, qualquer substrato. Eles testam lá para ver. E
é aquilo que eu falei lá quando eu estava lá no estoque. Eles pegam a amostra lá que deu problema, que eu estou dizendo que deu problema, pega esse frasco, trazem para cá para o laboratório, fazem as análises químicas aqui, técnicas laboratoriais, e depois levam para o equipamento lá, colocam no equipamento e testam na prática o mesmo produto para ver se vai dar os mesmos problemas que eu estou alegando que eu estou tendo lá na empresa. Posso só complementar? Complementa. Vamos supor que o cliente entrou em contato, tá dando problema aqui, falha de impressão, uma série de situações. A gente tem como efetuar o teste com aquele lote. Lembra que eu falei para você do seu ambiente? Então, do seu ambiente que determina muitas situações da tinta também. É o que eu falo em quase todos os vídeos. Não tem a parte elétrica está com algum problema de tensão, que no caso a tensão pode influenciar na impressora. Então a gente nossa tinta está boa, foi feito todos os testes, aí vamos para os outros problemas que pode ser, que é a parte técnica aí onde envolve a parte técnica da Fremplast vai dar o suporte, entendeu? Questão de aterramento, parte elétrica, né? Temperatura, climatização, poeira, uma série de fatores que pode acontecer, certo? Olha aqui, esse aqui é um frasco igual aquele que tinha lá, e esse aqui é o frasco padrão. Então eles utilizam esse padrão para comparar as tintas quando são produzidas. Né? Então, para vocês terem uma ideia, eles têm todos os padrões de todas as tintas, de todas as linhas, para manter os padrões na verificação depois da produção. Aqui é só uma amostra do pigmento base quando ele chega. Óbvio que isso aqui depois vai para filtragem, moagem, toda a comparação, né, de todos os processos. E aqui já é a tinta finalizada. E aqui para vocês terem uma ideia de um dos testes de impressão que eles fazem aqui, que é um teste em laboratório, não é feito no equipamento, né? É o teste de puxada. São as mesmas cores que vão lá, essas marcas aqui onde está a tinta, que é feito o teste de puxada, similar a uma serigrafia, né? A puxada do rolo, mas aqui as amostras do padrão de cor e aqui o pigmento, quer dizer, tudo começa aqui. Tem muitos produtos, muitos insumos, muitos subprodutos, mas esse pigmento aqui é o que faz a tua lona, teu adesivo, não importa qual o substrato, ter durabilidade, que é aquilo que a gente fala, não adianta ter uma lona, um substrato, um vinil de alta qualidade com uma tinta que não tenha durabilidade. Então, aqui começa o cerne da qualidade e da durabilidade do produto que a gente tem lá no nosso cliente, quando a gente entrega para o nosso cliente. Bom, falando de equipamentos, né, nós temos o espectro que faz a liberação da cor. Então, não é uma liberação visual. Nós temos um equipamento eletrônico que faz toda essa análise. Que é o espectrofotômetro que a gente utiliza para fazer a criação do perfil. Ele também faz análise de densidade, ele faz análise colorimétrica, né? Então, para eles ter o padrão, saber que é a mesma cor, o mesmo amarelo que eu vou receber hoje, eu vou receber amanhã, eu vou receber daqui a um ano, ele precisa passar por uma análise. E essa, como o Adriano falou, não é visual, ele é por números, e quem faz isso é o espectrofotômetro, né? Nós temos hoje a ISO, né? A Fremplast ela é certificada ISO 9001, tá bom? E antes da ISO a gente já tem um controle. Todos os nossos equipamentos passam por calibração. Então a gente não fica com o equipamento balança, espectro, viscosímetro. Todos os equipamentos de laboratório têm na realidade tem um período, de aferição. Como outros equipamentos, balanças de caminhão, qualquer outro equipamento que passam por processos de medição, eles têm que passar pela aferição, que aí é uma empresa que vem e faz as análises dentro das características, dos parâmetros básicos, né? Faz a averição. Até o Adriano estava me mostrando antes. Tem lá uma etiqueta com o nome, o laudo, o técnico, a pessoa assina e faz. Então ele tem uma validade isso é que dá respaldo e a garantia de que as medições estão sendo feitas, né? Isso é uma empresa que ela só pode fazer esse tipo de aferição e certificação respaldada pelo Inmetro. Então é a garantia que a Fremplast traz para você. Então, desde equipamento, formação de colaboradores, enfim, como todo, para chegar o produto com qualidade até você. É importante isso, porque é aquilo que a gente fala nos outros processos. Ah, Kleber, não adianta ter
10 mil equipamentos para fazer teste se os equipamentos não estão calibrados. Não adianta ter uma impressora perfeita, com uma cabeça maravilhosa, se o equipamento não está calibrado, se ele não está com o perfil ajustado, se ele não está em condições de fazer uma excelente impressão. É a mesma coisa para um equipamento, não adianta ter uma balança. Eu tenho a melhor balança do mundo, mas ela não está calibrada. O que ele está pesando aqui não é o que de fato está sendo visualizado, está sendo medido. Então, precisa ter os equipamentos, todos eles aferidos para ter o melhor resultado. Trazendo isso para o nosso segmento, não adianta ter um melhor equipamento do mundo, com o melhor substrato, se o equipamento de impressão não tem um perfil ajustado para aquela mídia, para aquele material. É mais ou menos a mesma coisa, né? Então aqui, ó, por exemplo, isso aqui em pequenas escalas, né? Eu mostrei antes lá, aquelas máquinas grandes que fazem os batedores, as máquinas que mexem a tinta. Aqui é a mesma coisa, só que numa escala menor. Por quê? Porque ele vai medir, vai fazer isso só nessa amostra pequena para fazer os testes que eles utilizam aqui dentro do laboratório. E são vários testes que eles fazem aqui. O Adriano estava me mostrando, me falando, fiquei até bagunçado de tanto teste, de tanta análise que eles fazem. Porque, para vocês terem uma ideia, dentro de uma tinta, um exemplo, uma tinta, por exemplo, ela vai 4, 5 solventes. 5 solventes, né? Por exemplo. Subprodutos. E aí dentro de cada desses solventes precisam mais outros produtos para construir aquele solvente. Na fabricação de uma tinta vai outros subprodutos, ou seja, eu fabrico outros produtos para misturar com aquele outro produto para chegar no produto final. Então, na realidade, a Fremplast ela não fabrica só tinta. Ela fabrica um monte de subprodutos. A gente fabrica até a nossa própria matéria-prima. Exatamente. Então eles fabricam uma série de produtos para depois fabricar a tinta. É mais ou menos como nós lá na empresa. A gente compra a tinta, compra o vinil, compra o ACM, compra a lona e vai manipulando aqueles materiais, fabricando outros materiais para chegar no fim um totem, para chegar no fim uma fachada, adesivagem de um carro. Imagina vocês quem fabrica a letra caixa. Tu compra a chapa, tu compra o estanho, tu compra o fundo para pintar, tu compra a lixa, tu compra a tinta, tu compra o LED, tu compra o estanho para estanhar o fio, tu compra uma série de produtos para depois entregar um produto final. E a Fremplast faz isso aqui. Na expertise deles, na linha de produtos deles, compram várias matérias-primas, industrializam essas matérias-primas, formam os subprodutos para depois formar e produzir a tinta digital, que é o produto final que chega lá para nós. Aqui até estava passando, aqui estava calor. Aqui tem uma prensa que não é para fazer camisa, não é para fazer serigrafia, não é para fazer transferência térmica, mas é uma prensa que eles utilizam para para alguns testes de laboratório que eles utilizam na sublimação. Então, eles fazem os testes e trazem para cá e fazem os testes. Então, a Fremplast tem, tecnicamente, todos os processos, uma estrutura de todos os processos que a gente faz na nossa empresa, eles fazem aqui. Seja no digital, seja na serigrafia. Então, a impressão da camisa, a impressão do boné, a impressão do adesivo na serigrafia é feito aqui, nos laboratórios deles. Então eles têm uma mini serigrafia, uma mini empresa de impressão, tudo em pequena escala para fazer os testes. Porque antes desse produto chegar lá no cliente, chegar em nós, eles já testam ele aqui. E não tem nada a ver só com a cor da tinta, com a viscosidade, não. Tem o resultado final. Eles sabem que quando esse produto vai ser vendido, vai para envase, vai lá para o estoque para ser vendido, eles já fizeram uma impressão da serigrafia, eles já fizeram uma impressão no vinil, uma impressão na lona, uma impressão no vinil para dar a garantia de que esse produto está sendo entregue, né? Complementando isso que você falou, até teste de lavagem, no caso da sublimação, a gente faz um teste de lavagem. Isso que você falou é muito importante. Então, quando você vai receber uma tinta aí, ela já passou por todo esse processo. Foi feita até uma aplicação em vinil, nós utilizamos na impressora para simular aquilo que você faz para ver se a qualidade nós estamos mandando para você vai ser o resultado do seu produto final. Olha aqui, ó, nós estamos aqui falando, conversando, e aí eu vi ele aqui pesando. Ó. Ele estava com o conta-gota, colocou a tinta ali dentro para bater
o peso, quer dizer, eles vão fazer vão fazer um teste aqui em laboratório, vão analisar esse material, mas não é, vai lá, pega um punhado, um pouco de tinta, joga dentro de uma garrafa, não. É pesado, quanto vai ser? É 50 gramas, é 30 gramas, beleza. Depois ele colocou um termômetro ali, um equipamento para fazer análise. Então, tem toda uma cadeia de processos, sempre respeitando as mesmas condições, as mesmas características, para chegar num produto final e dar garantia daquilo que a gente fala. Lote. O mesmo lote de hoje é o mesmo lote de amanhã, que vai ser o lote do ano que vem e assim por consequência. É isso aí. Então aqui é onde ficam todas as amostras que eles guardam para fazer os testes. Aqui tem uma embalagem, que foi de 2021, isso, né? Isso. Então aqui eu tenho a ordem de produção, número, o código do produto, a quantidade que foi produzida e a data 15/9/2021. Então, essa quantidade aqui é o que eles precisam para fazer uns testes se alguém alegar que essa tinta está com problema. Vai para o laboratório, faz todos os testes, depois vai para o equipamento para fazer o teste de impressão, exatamente simulando o que a gente faz na nossa impressora lá dentro da tua empresa. Então, aqui tem uma sala aqui gigante com um estoque de produto que tu usa lá na tua empresa. Aqui é a parte de envasamento. Então, esse equipamento invasa 2.000 kg/hora de tinta digital, indiferente de qual seja, UV, solvente ou têxtil. Aqui ela está envasando uma tinta, 1 litro, tá? Então essa tinta, no caso, é a tinta solvente, depois envasado, vai lá pro estoque, esperando para fazer o pedido. Aqui que eles fazem toda a separação, então já foi feito o pedido, deve ter um pedido meu aqui espalhado em algum lugar, e o Adriano vai explicar para nós como é que é feita a separação disso, para chegar lá na K12 ou lá na tua empresa. Bom Kleber, a Fremplast tem vários conceitos que a gente atribui em cada departamento, tá? Vou estar falando aqui um pouco do conceito da logística, né? Ele faz a separação, utiliza um método Kanban, que é uma visualização, um método para você ter uma orientação visual. Todo pedido que é faturado vai para o nosso estoque, ele faz a separação desse material e vem para a nossa área de logística e fica armazenado nos pallets. Todo pedido ele recebe uma plaquinha amarela. Então essa plaquinha amarela indica o quê? Está aguardando conferência dos conferentes. É uma revisão, né? Ele vai ter que pegar o pedido para ver se vai bater o pedido com o que realmente foi separado. Isso, ele faz essa verificação. Estando tudo ok, fez a conferência, estando ok, a gente coloca uma plaquinha verde. Aí o departamento de faturamento vai, emite a nota fiscal e a gente faz o despacho do material, tá bom? Então isso aí a gente consegue melhorar o que é o nosso processo, a gente consegue identificar os possíveis erros, quais são as causas dos erros, tomar uma ação em cima desses erros para não acontecer mais. Então a gente está sempre um passo à frente para garantir que a mercadoria que você vai receber lá não foi errada. Tá, e essa plaquinha vermelha aqui se deu algum problema. Se encontrou algum erro na separação, coloca a plaquinha vermelha, substitui a amarela pela vermelha, e aí eles vão ter que revisar e descobrir qual que é o problema, o que aconteceu nessa separação, ou na identificação da caixa, alguma parte do processo. Galera, eu fiquei maravilhado com esse processo, ficaria aqui 2, 3 dias olhando tudo e fazendo parte de todo o processo, olhando tudo. Você sabe que eu sou curioso pra caramba. Eu espero ter explicado para vocês, mostrado para vocês. O intuito desse vídeo era o quê? Fazer com que vocês entendam pelo menos o básico de como é que é produzida uma tinta. Tudo que envolve o processo para chegar aquele galãozinho bonitinho lá para vocês abastecerem na impressora de vocês. Que não é uma coisa nada simples, é extremamente complexo, passa por rigorosos processos de laboratório, de análise, para poder manter aquele padrão, não dar problema na cabeça. Então, Kleber, mas por que na Fremplast? Isso é
assunto para um outro vídeo, que eu vou só deixar o gatilho aqui. Eu tive um problema com a tinta, que não foi um problema na tinta especificamente, deixar bem claro, não foi um problema na tinta da Frame-Plast, e sim um problema que a gente identificou na relação tinta, equipamento e produção. Eu trouxe esse problema para a Frame-Plast e prontamente eles me disseram, cara, vamos averiguar, vamos analisar o que a gente consegue fazer, se a gente consegue resolver o problema e não consegue. Em cima disso, foi produzido 3 ou 4 amostras, se eu não me engano, e a gente testou no equipamento. O primeiro teste foi legal, mas não resolveu. O segundo teste resolveu uma parte e não resolveu outra. E o último resolveu na totalidade o processo. Então, eu escolhi vir aqui na Frame-Plast, virou meu parceiro pelo zelo, pelo atendimento e pela busca da solução do meu problema. Por isso que quando eu falei lá, em vários momentos, essa tinta é minha, não vai para ti, ela vai para mim, porque aquela tinta é produzida especificamente para o meu equipamento. Eles produziram uma tinta com as características, as condições que eu precisava para colocar no meu equipamento e dar a produção, secagem que eu queria. Então é um produto personalizado, em base é um produto personalizado. Mas eu vou falar mais sobre essa história, vou falar mais sobre isso em outro momento. A ideia desse vídeo é o quê? Mostrar para vocês todo o processo e o respaldo que a Frame-Plast tem, uma das maiores empresas de tinta do Brasil. Tem 47 anos, se eu não me engano, né? De história, então tem muita história aí. Começou com tinta serigráfica, adicionou no portfólio, no mix de produtos, as linhas digitais. E inclusive eles têm álcool isopropílico, tem laca de proteção, tem tinta para todos os segmentos, UV, solvente, sublimação. Então é muito completo. Eu vou deixar aqui no link, nas especificações do vídeo, os links da Frame-Plast, todas as informações, e eu espero ter pelo menos dado para vocês uma noção do que é a tinta digital que passa pelo equipamento de vocês. Lembra, se vocês estão com um problema de tinta e querem um atendimento excelente, coloca a tinta da Frame-Plast, pode fazer contato comigo e bora imprimir.